o apóstolo Paulo, nos seus dias, ele estava preocupado com as questões espirituais da sua igreja. E ele vai alertar a igreja dos seus dias sobre trevas espirituais dentro da igreja primitiva. Trevas espirituais, sim. E ele já dizia, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem. Paulo está dizendo que havia um freio. Deus ainda estava freando, vamos assim dizer, segurando. Mas ele já operava, o ministério da iniquidade, ou o mistério da iniquidade já operava em seus dias, e ele já via, ele já estava vendo os perigos que ocorreriam em seus dias. E ele chega a alertar, olha, depois da minha partida, lobos devoradores vão entrar no seio da igreja e vão devorar muitos. E muitas outras passagens de Paulo vêm advertindo sobre os perigos da igreja. Ele, estudando a profecia de Daniel, ele dizia, olha, vai haver mudança. Daniel dizendo, vai haver mudança. Daniel 7:25, haverá mudança na lei. Cuidará em mudar os tempos e as leis. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, Daniel profetizava o perigo que a igreja estava enfrentando. O Apocalipse mostra esta igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, como a igreja pura, cavalo branco, um cavaleiro fiel e verdadeiro, aquele que saiu vencendo e para vencer. Este representa a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, vamos assim dizer, onde eles deram a vida por amor à verdade. Mas Paulo, ele vai olhar e vai dizer, olha, ninguém de modo algum vos engane, sem que isto primeiro aconteça. Vai acontecer apostasia e vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é até objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo está dizendo, vai acontecer muitas coisas e o homem do pecado, o homem da iniquidade, filho da perdição, vai se levantar, vai assentar no trono, vai ser objeto de culto, objeto de adoração, vai sentar no trono ali ostentando como se fosse o próprio Deus. Sabe, queridos irmãos, que perigo que a igreja de Deus estava enfrentando. E de fato a profecia de Paulo, ela vai se cumprir. A igreja vai aos pouquinhos cedendo terreno à apostasia. A igreja, aos poucos, vai perdendo a sua originalidade. E a igreja vai se esquivando dos verdadeiros princípios da palavra de Deus. Os homens que se exaltavam ser a liderança da igreja começou a se tornar orgulhosos, presunçosos, autoritários. Sabe? Só para nós termos uma ideia dos grandes perigos que a igreja estava enfrentando, porque Apocalipse já dizia que
haveria uma perseguição tamanha contra a igreja de Deus, que a igreja ela fugiria para o deserto, onde havia lugar ali preparado por Deus para que a sustentasse por 1260 dias ou anos profético. Então, os cristãos, ali pelo 6º século, um pouco mais, os cristãos eles foram obrigados a renunciar à sua integridade, a aceitar as cerimônias impostas pela liderança religiosa da época. Ou então, eles passariam as suas vidas nas masmorras, sofrer a pena de morte, na fogueira, na guilhotina, nas feras, nos circos. Sabe, queridos, ou renunciam a essa crença verdadeira, ou renunciam à sua integridade, ou vocês vão sofrer as penas da autoridade religiosa. Esse é um período que a história chama de Idade Escura, ou também conhecida como a Idade Média. E a apostasia com isso vai logrando êxito, vai crescendo dentro da igreja. Paulo, Jesus, profetizou, vocês vão ser entregues, vão sofrer pena de morte, vocês vão ser entregues até por vossos pais, pelos vossos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, vão matar alguns de vocês, vão ser odiados por causa do meu nome, por causa da verdade. E quando estudamos a história, nós vemos que o mundo se tornou um verdadeiro campo de batalha, cumprindo a profecia de Jesus, a profecia de Daniel, a profecia de Paulo. O mundo virou um campo de batalha. Então, os cristãos verdadeiros que não negavam a sua fé se tornaram fugitivos, se tornaram formaram grupos de pessoas que fugiram dos grandes centros, tentando fugir da vista das autoridades, viver nas masmorras, nos penhascos das montanhas, enfim, para poder adorar a Deus como Deus queria, tá? Então, o poder da igreja de Roma, ele foi tão duro em relação a isso, que criou-se o período chamado de Inquisição, ou Santa Inquisição, que de santo não tinha nada. Então, a igreja, ela viveu um verdadeiro momento de perigo. Perigo não de morte, porque para os verdadeiros cristãos, a morte não era temida, eles não temiam. O perigo estava em apostasia da igreja. A igreja ir se apostatando. Como a perseguição era tamanha, as pessoas não tinham acesso às escrituras sagradas, não tinham acesso amplo às verdades da palavra de Deus. Ou você lia a cartilha do poder romano, ou você era considerado um herege e perigo de morte. Muitos foram abandonando a igreja e com isso os poderes foram tendo autonomia e o povo foi ficando na cegueira espiritual. O povo verdadeiro de Deus nunca desistiu, mas a perseguição fez a igreja verdadeira se esconder, porque não tinha poder de anunciar o evangelho como temos hoje. A igreja então vai se ocultar. A Bíblia diz que ela foge para o deserto, longe da vista da serpente, ou seja, do diabo, das grandes perseguições. E agora foi entrando mentiras dentro da igreja. Os fundamentos
da verdade da palavra de Deus foram sendo suplantados pelo paganismo que foi adentrando a igreja cristã. Vou dar só alguns exemplos, só alguns. Por exemplo, a adoração de imagem se generalizou. Generalizou a adoração de imagem. Exatamente isso. A igreja encheu-se de imagem. Imagens até pagãs. Mas, como o inimigo é esperto, ele diz, não vamos deixar tanta imagem pagãs nas igrejas, vamos levar a imagem cristã também. Aí começou as imagens cristãs para dentro da igreja. A imagem de Cristo, a imagem da Virgem Maria, a imagem da Nossa Senhora, a imagem de tantos outros santos. Então agora é uma igreja com imagens de santos. Então tá bom, podemos adorar, né? Então a igreja agora, ela vai ter ali um enorme número de imagens para ser adorado, para ser reverenciado, em vez de adorar e reverenciar o próprio Cristo, tá? Um outro grande erro que foi entrando na igreja foi a questão da liderança se denominar o cabeça da igreja, a ponto de o Papa Gregório VII proclamar que a igreja jamais podia errar, ou jamais erraria. A igreja jamais errará, diz ele, e nem mesmo podia errar. Claro, a igreja nunca erraria se ela estivesse de acordo com as Escrituras, mas não foi o que se viu. Aqui nós vemos a altivez do pontífice, dizendo, nós somos autoridades e nunca erraremos, representando-se como se fosse o próprio Cristo, dizendo, nunca erraremos. Pergunto, quem é o que nunca errou, a não ser o Cristo? E esse imperador foi sendo denominado o poder imperador da igreja. Na igreja, o poder foi sendo denominado cabeça da igreja universal. Cabeça da igreja universal. Outro grande erro, a sua altivez. Cabeça da igreja universal. Isto é denominado hoje, até hoje, como cabeça da igreja universal. Perigo para a igreja. Cabeça da igreja só tem um, Jesus Cristo. A altivez dos pontífices, meus queridos, elas nada têm a ver com a simplicidade do Mestre Jesus Cristo. É totalmente o oposto. E nós vemos hoje muitos líderes religiosos com a mesma altivez dos pontífices do passado, dos papas do passado, da Idade Média. Talvez não com o tamanha autonomia a autoridade de perseguir até matar, melhor, perseguir, persegue. Às vezes não tem a autoridade de matar, mas perseguir, persegue. Muitos cristãos humildes são perseguidos dentro da igreja. Queridos, a igreja cristã, a igreja de Cristo, nos dias de Paulo já corria um grande perigo. Você imagina hoje o perigo na altivez da liderança, vai abandonando os princípios da palavra de Deus, vão buscando o orgulho próprio, a sua altivez, a sua popularidade. Se você abrir na internet aí, você vai ver os líderes religiosos, pastores e outros mais, os mais populares do mundo, os mais ricos do Brasil, os donos de igreja, riquíssimo. Isso é um perigo para o seio do cristianismo, meus queridos. Estamos aqui com a profecia na mão, alertando dos perigos que a igreja nos dias de Paulo já
enfrentava e muito mais hoje, porque há dezenas de séculos os erros foram sendo introduzidos no seio da igreja e hoje nós vemos o cristianismo vivendo uma certa apatia, porque a liderança não corresponde à liderança de Jesus, à humildade de Jesus. Jesus, ele era um homem humilde, simples, e a igreja deve representar nada mais, nada menos do que Cristo. Nada mais, nada menos do que Cristo. Mas vamos entender o seguinte: o perigo estava em a igreja, as verdades da palavra de Deus, ser introduzida dentro do cristianismo, como já mencionei, a questão das imagens, a questão da altivez dos pontífices, a questão do pontífice ser denominado cabeça da Igreja Universal, sendo que nós vemos que Jesus é o cabeça e nada mais. Um outro grande problema foi a crença na imortalidade natural do homem. O homem morre, mas continua, vamos assim dizer, pensando, continua vivo, morre apenas o corpo, a alma continua viva. E essa doutrina da imortalidade da alma, as pessoas morrem e já vão para o céu, ou vão para o inferno, ou vão para o purgatório. Essa crença levou à criação dos santos. O São Paulo, ele está intercedendo por nós, o São Pedro, a Virgem Maria, o santo esse, o santo aquele. Ele não morreu, ele continua vivo, está intercedendo por nós. Veja bem, a crença da imortalidade da alma leva à criação de santos que pode ou estão ainda intercedendo por nós. Portanto, essa crença da imortalidade, vamos ter aí então a invocação de santos. Eu vou invocar o São Pedro. Tem um santo para cada problema, né? Tem um santo do olho, um santo do nariz, um santo das pernas, um santo do motorista, um santo do quê? É um santo para cada coisa, né? Da chuva, do sol, do casamento, um santo para cada coisa. Ele vai interceder por aquilo. E o que acontece? Eles estão vivos. É isso. Essa é a crença da imortalidade que a maioria, mais de 90% das igrejas evangélicas, pentecostais, igrejas evangélicas tradicionais e muitas outras crenças ainda acreditam. Até os muçulmanos e xiitas, shintoístas e budistas e não sei o que ainda continuam crendo nessa imortalidade da alma. As pessoas continuam vivas numa outra esfera, né? Como dizem, passou dessa vida para outra. Então essa crença da imortalidade leva uma outra questão. Bom, se você morreu, né? E morreu mal, morreu ruim, você vai para o tormento eterno. Olha que perigo que as ideologias humanas, tormento eterno. Você é crente, mas não é um crente certo. Você é católico, mas não é um católico verdadeiro. Você é um espírita, mas você fica meio lá. Você não é nada. Vai sofrer o tormento eterno. Vai sofrer 1000 anos, 2000 anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos. Vai ficar eternamente sofrendo. Doutrina diabólica. Tormento eterno. Bom, olha bem, olha o perigo das crenças que ia se infiltrar na igreja. Bom, se tem um tormento eterno, mas vamos inventar aí uma remedo para essa situação do tormento eterno. Purgatório. Você é mais ou menos. Você é mais ou menos. Se você é mais ou menos, você não vai nem para o céu nem para o inferno. Você vai para o purgatório. E ali você fica ali pagando os seus pecados, pagando os seus pecados. Ao que você tiver, pagou todos os seus pecados, aí sim, aí você é conduzido para o céu. Olha que coisa. É por isso que muitos ainda oram pelas pessoas que morreram, para que eles saiam do purgatório
para que Deus tenha misericórdia, tira ele do purgatório e leva para o céu. Ou tira ele do inferno e leva para o céu. Ou que, sabe, olha bem como que as heresias vão criando mais heresias, tá? E com isso, a doutrina do tormento eterno, a doutrina do purgatório, vai amedrontando as multidões. As multidões vão se tornando supersticiosas. E essas superstições, elas ainda estão na vida das pessoas até hoje. Perigo, trevas espirituais. Ou estudamos a Bíblia, ou vamos sendo levados por esses erros. E agora, não bastasse isso, a igreja cria as indulgências. A igreja cria as indulgências. Se você pode pagar pelos seus pecados, presente, ou melhor, passado, presente e futuro. Dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus parentes, então você paga. Você paga com dinheiro, você dá uma terra, ou com ouro, na época, as indulgências. As indulgências, então, tirava o peso dos seus pecados. Que coisa, né? Que aberração. Paga-se que você tem o perdão dos seus pecados, e ainda a igreja, na época, dava vamos dizer, um documento, ó, você está perdoado. Você fez as besteiras que você fez, você faz, ou fará as besteiras que você quiser, você pagou, você está perdoado. Misericórdia. Você viu? E com isso os cofres da igreja foi enchendo. Os cofres das igrejas foi ficando abarrotados. Viu? O perigo que Paulo estava falando? Olha cada situação. Mas tem mais. A ceia do Senhor, ela foi suplantada pelo idolátrico sacrifício da missa, onde o sacerdote diz ser o pão, o corpo verdadeiro de Cristo, o corpo real de Cristo, o vinho sendo o sangue real de Cristo. Você já pensou nisso? Blasfêmia, presunção, isso aí. Isso não foi criado por Cristo. Jesus disse, olha, vocês vão comer desse pão, beber desse vinho, porque eles são símbolos do meu corpo, representam o meu corpo. O que mais? Não bastasse tudo isso, vem a Inquisição. Ou você aceita os dogmas da igreja, ou você é morto. A famosa Santa Inquisição, que não tinha nada de santo. Era uma chacina. Era uma chacina. Exatamente isso. É por isso que Apocalipse diz que a mulher, a grande Babilônia, achava-se embriagada com o sangue dos santos e dos profetas. Certo? Multidões e multidões foram martirizadas pelo Evangelho. Mas não bastasse isto. Como a Bíblia foi tirada da mão dos cristãos, as escrituras foram sendo desconhecidas. Desconhecimento da Bíblia. Cristianismo analfabeto. As pessoas não conhecem a Bíblia. Tem a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Hoje nós temos desde aqueles dias, algumas literaturas dizem que os líderes eram líderes monstros, porque você não tinha oportunidade de ter a sua consciência, você tinha que seguir a consciência deles, da igreja. Tinha que seguir, até hoje nós vemos isso, líderes monstruosos, ou segue a minha doutrina, a minha, porque não é de Deus, não é da Bíblia. E aí vai se inserindo muitas coisas pagãs dentro da igreja, línguas estranhas, por exemplo, nunca foi bíblica e nunca foi bíblica, línguas estranhas. A Bíblia fala de línguas. Batismo de crianças. Batizar criança. E a Bíblia não tem nenhum apoio neste sentido. Coisas ungidas. O lenço ungido, a rosa ungida, o cal ungido, a vassoura ungida e não sei o que ungido.
Na época a igreja vendia suas indulgências. Hoje, muitas igrejas ainda continuam vendendo as suas indulgências, vendendo ainda. Você compra esse lençol ungido, essa vassoura ungida, esse carro ungido, e pronto, você vai resolver os seus problemas financeiros. Resolveu? Compre o óleo ungido, a água ungida. Compra e você vai ver, vai resolver todos os seus problemas. As indulgências continuam hoje sendo disfarçadas por essas coisas ditas, ungidas por um pastor que é contra a lei de Deus, contra os princípios da lei de Deus. Muitos pastores arbitrários, líderes arbitrários, e continuam prometendo aí as bênçãos através das coisas ditas ungidas. Tá certo? É um perigo hoje essas coisas, tá? E o povo cego por não estudar as Bíblias, a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, vão seguindo isso. A salvação pelas obras, a maioria das pessoas hoje não busca mais a salvação pela graça, mas sim a salvação pelas obras. Faça e você será salvo. Faz isso, faz aquilo, doa isso, doa aquilo, jejua tantos dias, enfim, você é salvo pela obra, não pela graça. Faça salvação pelas obras. Eu estou falando salvação pela graça, né? Estou trocando aqui. Salvação pelas obras. Cuidado com a salvação pelas obras. E as pessoas gostam de se aparecer, de dizer eu fiz, estou fazendo para ser salvo. Salvação pelas obras é um grande problema. Um outro grande erro que foi sendo infiltrado, por isso que Paulo já advertia, olha, cuidado, o mistério da iniquidade já opera. E hoje, meus queridos, esse mistério da iniquidade, através de de dois, de outros tantos, ele operou tanto que o Velho Testamento foi abolido. Não serve mais o Velho Testamento. Não serve mais o Velho Testamento. Isso é mistério da iniquidade. Operação do diabo, do erro, no seio da igreja. Se o Velho Testamento foi abolido, o que você fica carregando esse Velho Testamento? E o próprio Cristo diz, leia o profeta Daniel, olha o profeta Isaías, olha o salmista, o próprio Jesus dizia, leia. E agora, o mundo cristão, ele aboliu o Velho Testamento, não serve mais. Aboliu as leis de Deus por causa de um mandamento, do Santo Sábado. A lei de Deus não serve mais. A lei de Deus é passada. A lei de Deus, nós somos salvos agora pela graça. Então trocaram a salvação pela obediência por uma salvação pela graça, mas é uma graça barata. Salvação de quem não obedece. Querem ser salvos sem obedecer. E diz, isso é salvação pela graça. Não precisa de você obedecer. Eu conversando com alguém um tempo desse, dizia, não, Jesus já fez por mim. Se Jesus já guardou por mim. Ora, que salvação pela graça barata. Jesus disse, como eu fiz, façai-vos também. Assim como eu dei o exemplo, vocês também devem dar o exemplo. Não é porque Jesus fez que você não precisa de fazer mais. Em nenhum verso da Bíblia diz que você não precisa de obedecer, de cumprir, porque Jesus fez. Ora, salvação é pela graça, unicamente pela graça. Mediante a fé em Jesus Cristo. Salvação pela graça mediante a fé. Fé faz como Abraão. Abraão fez. Fé obedece, como Moisés, como os heróis. Um grande detalhe aqui, o perigo que estava ocorrendo, que infiltrou no seio da igreja, que as igrejas hoje estão cegas, não parece não ver, não sei porquê, não quer ver. A mudança da lei é um grande perigo. O quarto mandamento da lei de Deus está na Bíblia, mas não está no catecismo. Na Bíblia está, lembra do dia do sábado. No catecismo está guardar domingos e festas.
Ah, mas é em homenagem à ressurreição de Jesus. Dê um verso onde Jesus, os apóstolos, apoia essa ideia. Um verso sequer. Aonde Jesus diz, guarde domingo, porque eu ressuscitei no domingo, agora não é mais o sábado, é o domingo. Um verso apenas. Sabe, meus queridos, é por isso que as trevas espirituais foram inundando a igreja. E eu e você, se não tivermos esse perto, com os olhos abertos, olhos da fé, os olhos da fé, ele obedece. A salvação pela graça é pela graça, mas não é de graça. Oh, como assim, Daniel? Porque as pessoas acham que a salvação é pela graça. Então, eu não tenho que fazer nada. Então, tá bom, se você não tem que fazer nada, espírita, prostituto, criminoso, não tem que fazer nada, ué. Jesus já fez tudo por nós. Então tá tudo salvo. Não tem perdição. Pode fazer o que você quer. Não é essa salvação que a Bíblia ensina, não. Salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E a salvação pela graça é uma salvação que aceita Jesus Cristo como o Filho de Deus. A salvação pela graça aceita os mandamentos de Deus. Aqui está a paciência do santo. Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Eu sou aquele que posso, por isso tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia vai dizendo, mas se você me ama, guarda os meus mandamentos. Aqueles que guardam os meus mandamentos são amados do meu Pai, diz São João. Portanto, salvação pela graça não é uma salvação barata. Cuidado, trevas espirituais no seio da igreja. Fuja! Se essas trevas espirituais estão cercando o seio da igreja, vamos para a Bíblia, vamos para a profecia, vamos para o líder Jesus Cristo, que é o meu exemplo por excelência. Jesus e Jesus, a Bíblia e a Bíblia só. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra nos adverte, nos alerta. Ó Pai, somos seres humanos fracos, pecadores, carecemos da tua graça, da tua misericórdia. Salva-nos pela tua infinita misericórdia, Pai. Perdoa nossos pecados. Finca os nossos pés na verdade. E tu és a verdade. Tu és o caminho. Tu és a vida. Por isso queremos estar firmados no Senhor. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Inculque as tuas verdades em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, um abraço. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.